Olá, vamos continuar na sequência do cientista André Luiz, o cientista espiritual. Eu, na lição hoje, número 393, é psicofonia consciente. Psicofonia é uma forma do médium usar a fala. E existem formas consciente, subconsciente, inconsciente, tem e na psicofonia consciente, o médium, nós vamos encontrar uma bela lição no livro do Domínio da Mediunidade, do capítulo 3. No capítulo 3 nós vamos encontrar isso bom. Aí ele diz que o Áureos, que estava controlando a orientação que o André vai escrever, e ele vai descrever, lá ele estava numa casa espírita, onde o André e Hilário faziam o curso de aperfeiçoamento sobre mediunidade. E ele vai dizer: a senhora jovem, muito jovem, Eugênia, é excelente órgão de transmissão de mensagem. Ele está dizendo que a médium é um excelente órgão, está dando a Eugênia, era médium. Coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Ele diz que a ação consciente, não é? O médium percebe a ajuda dos dirigentes da sessão regularmente. Ela vai exercer. Aí ele diz: o que a Eugênia é ação, dando passividade ao irmão sofredor. A Eugênia. Ele diz assim: no instante em que se inicia a comunicação, isso o André Luiz escreve lá no Domínio da Mediunidade, a alma de Eugênio afastou-se do corpo. A alma do Eugênio vai afastar momentaneamente, parcialmente do corpo, mantendo junto dele a distância de alguns centímetros. Afasta, mas mantém ali junto. Enquanto que é amparada pelos amigos que assistiam. O visitante sentava-se rente, inclinando sobre o equipamento mediúnico, na qual se justapunha a maneira de alguém debruçar-se numa janela. André Luiz comparou o sutil processo à enxertia neuropsíquica. Olha o que ele falou, como se fosse enxertia. Lembrava mesmo as operações de enxertia do mundo vegetal. Aí vai continuar o André escrevendo. A fronte de Eugênia, desligada do corpo físico, permanecia ligada ao cérebro da entidade comunicante, por leves fios brilhantes. Olha mesmo, a fronte da Eugênia, desligada do corpo físico, permanecia ligada ao cérebro da entidade comunicante por leves fios brilhantes. Era como se fosse uma devotada enfermeira cuidando do enfermo através da corrente nervosa. Eugênia, conservando-se informada de todas as palavras que ele mentalizava, pretendia dizer efetivamente o comunicante aposta-se temporariamente do seu corpo vocal, do seu órgão vogal, apropriando-se do seu modo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com alguns equilíbrios por intermédio da energia dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse enfermeira, que concorda com os caprichos do doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu veículo físico, ela reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe a palavra na formação, apreciando previamente de vez que os impulsos mentais dele se repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas.
pode, assim, frustrá-la qualquer abuso, fiscalizando-lhe o propósito e as expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e sofrimento que se encontra, cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Então você veja que esse caso, a médium exerce uma mediunidade consciente. Ela controla a comunicação, ela deixa ele falar, mas sob debaixo do controle dela. Ela permite a manifestação até certo ponto. Ela tem o controle que ela exerce sobre ele. Aí a gente diz, e será que a médium está sendo comunicante? Ela pergunta, o André diz, não, claro que não. Não está, porque o esforço de preservação das próprias forças é muito intenso. E a mediunidade dela não é uma mediunidade profunda, pois a médium conserva a consciência, a memória está presente, há uma corrente mental ligando seu cérebro ao do aparelho comunicando. Dá-se o fenômeno de dissociação com ênfase à predominância da função cerebral dela, com rebaixamento de atividade de outros centros. Então ela rebaixa, mas ela tem predominância ainda desse controle. Então ela tem controle. E muitos médios conscientes, acontece mais ou menos um caso parecido com a Eugênia. Quanto mais moralmente está preparado o médium, mais fácil ela tem controle sobre isto. Porque para isso que você vê que ela se afasta e fica centímetros ali ligado. E, na realidade, há uma ligação do cérebro, do médium lá, o cérebro perispiritual do espírito com o do médium, e o espírito dela também ligado com isso, só que ela tem predominância. Ou seja, na região ali do tálamo, onde vai fazer a concentração desse pensamento para fazer a separação, ela exerce uma influência, então ela sai o que ela quer. Por isso que tem espírito que quer dizer palavrão e a médium controla, ele quer fazer barulho, quer quebrar tudo e a médium controla, porque, apesar da influência, ela ainda tem predominância sobre o caso. São coisas bastante estudo, porque tem a médium de variadas formas. Consciente tem o inconsciente. E esse mecanismo de estudo dos cientistas sobre isto, com certeza será imenso. Até o próximo encontro nosso.